Olá, povo lindo de Deus, bom dia, paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? A palavra de hoje está no livro de Juízes, capítulo 6, onde nós iremos ler dos versículos 14 a 16, que nos diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém. Irmãos, essa é a história de Gideão. Aqui nessa época, os filhos de Israel, eles estavam fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Eles começaram a se dispersar e a servir outros ídolos. E os midianitas, né, o povo inimigo, um dos inimigos, vieram, atacaram eles e eles ficaram servindo os midianitas. E tudo que eles faziam, os midianitas atacavam e roubavam. Se eles abriam poços, os midianitas iam lá e tapavam. Se eles plantavam alguma coisa, os midianitas iam lá e pegavam as plantações. Enfim, tudo, o tempo todo os midianitas estavam perseguindo eles. E aí quando eles cansaram de tanto pecado, perceberam, né, e cansaram de tanta servidão, eles começaram a clamar ao Senhor. E quando Deus olhou para a terra, Deus viu um homem chamado Gideão. Um homem igual a mim e a você. Você percebe que ele também tinha medo. Porque aqui, quando Deus vem e fala com ele, quando o anjo do Senhor, o próprio Deus, vem e fala com ele, quando Deus fala: vai, Gideão, vai nessa tua força, você vai livrar o teu povo das mãos do midianita. E ele fica: mas Senhor, minha família é mais pobre, eu sou o menorzinho na casa do meu pai, eu não vou aguentar, né? As desculpas que a gente sempre dá. Eu sou jovem demais, eu tô velho demais, eu sou rico demais, sou pobre demais. As desculpas que a gente sempre dá para não fazer a vontade do Senhor. Agora eu tô ocupado, eu tenho um trabalho para fazer. Enfim, as desculpas. E aqui ele falou que ele não iria conseguir livrar Israel. E Deus diz para ele, para Gideão, filho de Joás, um dos homens que Deus olhou e percebeu que havia retidão. Volto a repetir, não havia perfeição, porque perfeição só em Deus. Você percebe que ele não era totalmente corajoso. Até depois ele pede a Deus, ele faz prova a Deus se realmente era aquilo mesmo que Deus queria. Você percebe que a valentia, a coragem dele, podemos dizer assim, foi sendo forjada à medida que Deus ia falando com ele e ele ia acreditando e a fé dele ia aumentando. E aqui ele teve medo, né? Mas ele se entregou, ele resolveu fazer a vontade de Deus. Logo depois você percebe, e Deus aqui fala com ele: não se preocupe, porque eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como se eles fossem um só homem. Irmãos, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero lhe dizer que nós devemos, independente da situação que estivermos vivendo, confiar em Deus. Não importa se você tem 100 amigos, 20 amigos, não importa. O que importa é que você tem Jesus, que você tenha Jesus na tua vida. Aqui, se você for ler a história toda, você percebe que Gideão, ele primeiro vai para a guerra com 32 mil homens, que ele acha que tinha que ter um exército. E Deus chega e diz: não, tem muito homem. Manda que os medrosos voltem. Se você for ler no capítulo 7 em diante. E aí voltaram 22 mil homens. Ele ficou somente com 10 mil homens. E ainda assim, Deus achou muito e fez outra prova com ele. Sabe quantos homens ficaram? 300. E Gideão venceu aquele exército dos midianitas, que eram poderosos, apenas com 300 homens. Então eu quero dizer que não importa a quantidade de amigos que você tenha, não importa a quantidade de
de pessoas que o inimigo possa ter. O que importa é quem está contigo. Irmãos, nessa pandemia que nós estamos vivendo, ou em qualquer situação da nossa vida, não importa a quantidade de quem esteja ao nosso lado, mas sim a qualidade. E qualidade nós só teremos com Jesus. Pastora, a senhora está dizendo então que eu não preciso ter amigos? Não, não é isso que eu quero dizer. Nós necessitamos sim, necessitamos ter amigos, a gente precisa conversar, desabafar, pessoas, né, que façam parte do nosso convívio social, que tenham os pensamentos iguais aos nossos, porque a palavra do Senhor também diz que não é bom que se misture o joio com o trigo, para que o trigo não seja contaminado pelo joio. Claro que estão misturados e no tempo certo Deus irá separá-lo, todos dois, porque não se pode arrancar quando eles estão novos. Só que o que eu quero dizer é que não se mistura luz com trevas. Nós temos que saber escolher as pessoas que estarão do nosso lado. Por quê? Para que eles não venham nos contaminar. Na realidade, nós é que temos que influenciar as pessoas. A palavra do Senhor nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, nós temos que influenciar as pessoas positivamente. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, lá no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então não importa, talvez você esteja dizendo assim, meu Deus, eu vou fazer um concurso público agora e tem milhares de concorrentes e eu não vou conseguir, eu não vou fazer, já vou desistir. Não importa, se prepare, faça a tua parte, entregue nas mãos de Deus. Concorrência sempre vai existir, adversários sempre vão existir. O que nós devemos fazer é nos firmar no Senhor. Como diz aqui, muitos confiam em carros, em cavalos, em quantidade, mas nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Isso aqui era Davi falando antes de ir para a guerra. E eu estou te falando, nós, eu e você, devemos fazer sempre menção do Senhor nosso Deus, porque Ele é que é conosco. Ele é que garante a nossa vitória. Irmãos, Ele nos diz lá em Hebreus que independente do que nós venhamos a passar, Ele nunca nos abandonaria. Lá no Evangelho ele fala isso, quando Jesus ascendeu aos céus, ele fala para os discípulos, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E em Hebreus ele fala, Hebreus 13, versículo 6, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nós sabemos que muitas vezes, quando nós temos riquezas, as pessoas estão ao nosso redor. E muitas pessoas, quando perdem essas riquezas, os amigos somem. E aí eu me lembrei de uma palavra que Jesus, quando estava explicando os discípulos, ele falou que é muito melhor estar numa casa onde há luto do que há festa. Eu ficava sem entender, né? Como é que é melhor estar num lugar onde há luto, onde há um enterro, e do que estar num lugar onde tem festa? É porque onde há luto, onde há enterro, estão os amigos verdadeiros. Ali também é o final de todos nós. Ali é um local de reflexão. E onde há festa é muito oba-oba. Muitas vezes as pessoas vão para comer, para beber, e às vezes até falam mal depois. E é muito oba-oba. Então, não importa, volto a repetir, a quantidade de pessoas que você tem ao teu lado. O que importa é a qualidade das pessoas que estarão ao teu lado. A palavra do Senhor nos diz isso, que Ele nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. O salmista também, ele fala no Salmo 118, o Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? O que me poderá fazer o homem ao corpo? Se eu tenho Jesus comigo, eu não tenho que temer a nada. Se você está firmado no Senhor, se Deus lhe deu uma ordem para você ir para fazer algo, não importa quantas pessoas estarão contrário a você, quantas pessoas estarão te criticando, te julgando. O que importa é que Deus é contigo. Então, se você tem Jesus na tua vida, irmãos, vai nessa tua força, como ele falou com Gideão, vai nessa tua força, Gideão, porque eu sou contigo. Tu livrarás Israel. Então ele diz, vai nessa tua força. Maria, João, Ana, Semile, todos vocês que estão assistindo, vai nessa tua força, que Jesus é contigo, se você estiver firmado realmente em Jesus. Entrega nas mãos dele esse problema. Não importa o tamanho desse problema. O que importa é quem está contigo. E volto a repetir, se você estiver com Jesus, irmãos, tem uma música que diz que você mais Deus é maioria. Eu mais Deus sou maioria, você mais Deus é maioria. Então não importa aquele que venha contra nós.
quando Davi estava lá logo no início, que Sansão estava lá, ele virou para Sansão, para Golias, desculpa, Golias, um gigante enorme. Diz que ele tem mais de 2 metros. A história diz que ele tinha mais de 2 metros. Um gigante enorme, Davi pequeno. E ele dizia, você vem contra mim com espada e com lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E foi o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, o Deus poderoso, grandioso, Deus de milagre, Deus de maravilha, que conferiu, que deu a vitória a Davi. E é Ele que dá a minha e a tua vitória. Irmãos, nós não devemos temer. Salmo 46, ele fala, versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então fique com esta palavra neste dia, independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, Deus é maior na tua vida. E para encerrar, eu quero ler Josué, quando Josué também teve medo. Esses homens de Deus que são maravilhosos, que a gente lê na Bíblia, todos eles tiveram medo. Eles não eram seres extraordinários, não eram super-homens, super-mulheres, não. Em Hebreus não diz isso, eles eram homens e mulheres iguais a mim e a você. Eles tiveram medo. E quando Moisés morreu e Josué tinha que conduzir o povo à terra prometida, Josué teve medo. E Deus chegou para ele várias vezes falando, não tenha medo, não temas, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. E ele diz aqui no capítulo 1, versículo 9, depois de várias vezes Deus falando com ele, não tenha medo, seja forte e corajoso. Aí Deus chega para ele e diz assim, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então, irmãos, não tenha medo. Diante de tudo isso que você está passando, de algo que você esteja passando que seja tão grandioso, que às vezes aos nossos olhos a gente olha e diz, meu Deus, não tem mais jeito. Eu quero lhe dizer que para Deus, o Deus do impossível, do milagre, de maravilha, tem jeito sim. E assim como ele falou com Josué, assim como ele falou lá na carta aos Hebreus, assim como ele falou para Gideão, vai nessa tua força, seja forte e corajoso, não desanime, porque o Senhor, nosso Deus, estará conosco em todos os lugares para onde nós formos. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos, se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós entramos nesta hora na Tua presença, Senhor, primeiramente para Te render graças. Graças Te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Graças Te damos, porque o Senhor não nos abandona. Graças Te damos, porque o Senhor é nosso sustentador, porque o Senhor é o nosso companheiro fiel, o nosso amigo fiel, aquele que não nos abandona. Nós podemos estar na riqueza, na pobreza, podemos estar com saúde, na doença, mas o Senhor é conosco. Muitos podem nos abandonar, mas o Senhor é fiel e o Senhor não nos abandona. Muitas vezes somos nós que Te abandonamos, Senhor, nós que Te deixamos, mas o Senhor jamais, como o Senhor nos diz aqui a carta aos Hebreus, o Senhor jamais, nunca nos deixará, nunca nos abandonará, nunca nos desamparará. Obrigada, Deus, muito obrigada pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pela Tua companhia. Eu Te peço, Senhor, vem de encontro àquelas pessoas que ainda estão ansiosas, que estão preocupadas por algum motivo, por alguma situação que eles estão vivendo, por toda essas notícias, essa crise toda que o mundo está passando, Senhor Jesus. Venha de encontro a elas, venha derramando do Teu bálsamo sobre o coração delas, mostrando que nós não precisamos de autoridades, não precisamos de dinheiro, não precisamos de algo além do que o Senhor nas nossas vidas. É bom ter dinheiro, é bom ter amigos, meu Pai, mas muito mais do que tudo isso, é bom ter o Senhor conosco, porque se tivermos dinheiro e amigos e não tivermos a Tua presença, nada disso tem valor. Continua conosco, Senhor, nos dando um dia de paz, um dia de saúde, de
alegria e de comunhão na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, do Ministério da Família do Tomba, e se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém. Então vai nessa tua força. Amém?